Voltei! E aí, preparados para nós vermos as últimas características de pele? Que pele será que a gente vai tratar agora? Nós vamos começar falando sobre a pele acneica. E aí, tem uma questão muito importante que precisa ser resolvida. Bom, pele acneica é uma pele que tem espinha, né? Falando popularmente, espinha que a gente chama aí profissionalmente de acne, né? Então, uma pele que tem acne. E aí, muitos podem dizer assim, pele de adolescente. Sim, também. A gente precisa desmistificar um pouco, gente, que só vai ter pele acneica adolescente. Ela é mais comum em adolescentes, com certeza. Por causa da alteração hormonal, da puberdade, com isso começa a produzir mais sebo, né? A gente tem o folículo pilosebáceo ali. Vocês lembram que a gente tem, né, toda uma colônia vivendo ali na nossa pele e um dos seres que habitam a nossa pele se chama Probionobacterium acne, que é a bactéria da acne. O Probionobacterium acne, então, ele está ali contente e feliz vivendo na nossa pele, e aí ele percebe que a nossa pele começa a ficar mais lipídica, mais oleosa. E aí o que ele faz? Ele se infiltra ali no folículo sebáceo e ele vai depositar os ovinhos dele ali, que é uma área que ele gosta muito para se reproduzir, para pôr os ovos dos bebês dele, né? E aí os bebezinhos nascem, a pele entende que está sendo agredida. Qual é a resposta do nosso corpo a uma agressão? Inflamação. Inflamação, formação de pus para tentar expulsar o agente agressor dali, e nós temos a acne presente, né? Nasceu a acne então, tá? Então é assim que geralmente a gente tem a acne sendo produzida, por causa dos hormônios, excesso de lipídio ali na região facial principalmente, mas tem algumas pessoas que vão ter também nas costas, na região de pescoço. Porém, a acne não está restrita somente aos adolescentes. A gente pode ter acne em pessoas adultas. E aí, quando a pessoa adulta vai ter acne, é muito comum que essa acne ela se deposite nessa área aqui. Ela tem uma característica um pouco diferente de localização, principalmente, da acne do adolescente. Pois saibam que o nosso paciente adulto, quando ele tem acne, é importante que ele vá fazer uma investigação hormonal, que ele vá fazer exames, porque a acne na pessoa adulta, 99% dos casos, está diretamente relacionada a algum outro problema, tá? Então pode ser um mioma, pode ser uma síndrome do ovário policístico, pode ser uma alteração hormonal pela menopausa, pode ser de uma medicação também, tá? Então apareceu o paciente adulto com acne ativa e aí principalmente a pessoa vai dizer assim, eu não tive acne nem na adolescência e agora eu tô com acne. Primeiro papel que você tem com esse paciente é pedir para que ele procure o médico dele, né? E faça uma investigação de por que essa acne apareceu de uma hora para outra. E aí você vai estar tratando em conjunto lá com o médico, porque se você não buscar a origem da acne, não vai adiantar nada você tratar em cabine. Você está tratando o superficial em cabine, mas o que está gerando aquela acne não vai ser tratado, tá? Então não vai adiantar. É aquilo que eu chamo de enxugar gelo, ok? Então é sempre importante que faça-se ali um acompanhamento médico para se descobrir por que de repente essa acne apareceu, certo? Então aí a gente tem a pele acneica com essas características. É mais comum em adolescente, porém não dá somente em adolescentes, certo? É um tipo de pele também que a gente tem que estudar o tipo de tratamento que vai ser feito, tomar cuidado inclusive com a ação dos produtos, porque é uma pele que geralmente a gente vai ter que fazer uso de produtos que tenham efeito queratolítico, algumas eletroterapias, passar um home care para esse paciente para tentar diminuir o sebo dessa pele, e com isso ela pode se tornar um pouco sensibilizada, um pouco ressecada, né? Então tem que tomar cuidado, por que aquela acne está ali, tudo isso faz parte aí do resultado do meu protocolo de tratamento. E tendo falado da acne, então, a gente vai falar sobre um outro tipo de pele, que são as peles negras. Sim, as peles negras, elas merecem um destaque. Por quê? Porque elas têm características muito próprias, né? A pele é mais escurecida, a gente viu lá nas primeiras aulas, porque a pessoa tem uma deposição de melanina maior ali, né? Eles têm uma tendência a ter um colágeno e elastina bons, né? Porque não degrada pelo sol. Tem uma propensão a ter hiperpigmentação pós-inflamatória, que são manchinhas muitas vezes provenientes de uma acne ou de alguma lesão.
Porém, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de protocolo de tratamento que a gente usa, tá? Eu não posso causar nenhuma agressão sem pensar antes numa pele dessa, porque ela pode hiperpigmentar. Tem certos tipos de ácido que eu não posso usar em peles escuras, porque eu posso despigmentar essa pele ou hiperpigmentar. Então eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer muito bem o que fazer com peles com fototipos mais altos. A gente vai falar sobre os fototipos daqui a pouquinho, né? Só para a gente ver aí como é que funciona a questão da escala de fototipos, mas saibam que a pele negra é uma pele que exige um certo cuidado e um certo pensamento, né? A gente tem que pensar muito bem o protocolo de tratamento que a gente vai fazer para aquela disfunção inestética que o paciente nos procurou, porque ou pode hiperpigmentar ou pode despigmentar essa pele, tá? E quando despigmenta, é muito complicado de voltar a ter pigmento ali, então a pele fica mais clara do que a tonalidade do paciente e aí acaba não ficando legal, tá? E aí a gente vai falar de um outro tipo de pele agora, que é a pele rosácea, né? É aquela pele que tem geralmente uma coloração mais avermelhada, ela é uma pele mais sensível, a pessoa tem a presença do que a gente chama de telangiectasias, que são aqueles microvasinhos ali no local. É uma pele que qualquer coisa ela já fica vermelha, ela esquenta, o paciente fala que arde, né? Então é uma pele que é bem sensível. E o que eu tenho percebido na prática clínica ultimamente é que a pele rosácea ela era para ser uma pele que era uma exceção, tá? Algumas pessoas terem pele rosácea. O que nós temos percebido, inclusive nas práticas em laboratório com os alunos, quando a gente recebe lá os modelos para limpeza de pele e as meninas e os meninos avaliam a pele dos pacientes, é o quê? Muita presença de rosácea ultimamente nas pessoas, tá? Não sei se é por estresse, por causa exatamente do clima que anda muito bagunçado, por causa do vento, se é alimentação, se é falta de cuidado com a pele, se o sol anda muito quente, se é tudo isso junto. Algumas pessoas, claro, têm um fator genético, né, propensão genética a desenvolver rosácea, né, mas eu tenho percebido muitos pacientes com rosácea, tá? Inclusive uma questão que tem me deixado bem curiosa é que ela não dá normalmente em fototipos altos, então pessoas de fototipo 4, 5, 6 não é normal desenvolverem rosácea, mas eu tenho percebido alguns pacientes com rosácea com fototipos mais altos, tá? E isso aí também é uma característica nova e diferente dentro da rosácea, né? O que a gente precisa observar também muitas vezes é que a rosácea ela se torna tão ativa, né? Tão sensibilizante que algumas pessoas desenvolvem o que a gente chama de acne rosácea, né? Que é a produção de acne ali, de processo inflamatório, como se fosse acne, por conta de uma rosácea. Então, muitas vezes, não é que a pessoa tem acne e está vermelha por causa da inflamação da acne, né? Muitas vezes ela desenvolveu a acne porque a pele tem uma rosácea muito forte ali presente. E aí, quando a gente tem um paciente com pele rosácea, que é muito sensível, a gente tem que tomar cuidado, tá? Paciente de rosácea, a gente tem que acalmar essa pele. Então, toma cuidado com procedimentos agressivos, tá? Então, até para usar um ácido tem que ser específico, o procedimento tem que ser específico, a limpeza de pele não dá pra gente fazer em qualquer momento. Meu paciente chegou em cabine, ele tá com rosácea ativa, eu não vou fazer a limpeza de pele naquele dia, tá? Não dá pra fazer. Tem que acalmar aquela pele no dia, esperar a pele se acalmar e depois fazer a limpeza de pele. Então, tem que saber muito como lidar com uma pele rosácea para não piorar o quadro do paciente, tá? A rosácea, ela é um distúrbio estético, né? Uma patologia tão séria que ela pode dar no olho e a rosácea no olho pode causar cegueira no paciente, vocês sabiam? Então, a rosácea realmente aí é um distúrbio inestético, é uma característica de pele que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E com parcimônia, com muita atenção aí para a gente evitar uma sensibilização, né? E aí, dentro de tudo isso que a gente falou agora, a gente tem então os fatores climáticos que podem interferir nessa sensibilização, que podem interferir nas alterações da pele, né? Então, se eu tiver dias mais quentes, eu tenho uma tendência a ter uma pele mais oleosa. Se eu tenho dias mais frios, um vento mais gelado, eu tenho a tendência a ter um ressecamento, uma sensibilização da pele, né? Muitas vezes uma queimadura por frio também. Então, a característica do clima, o local onde você vive ou como está o clima lá fora,
vai interferir diretamente na pele, a gente acabou de falar. É preciso perguntar para o paciente se nas 4 estações a pele está assim. Porém, o que acontece, né? Eu posso estar num clima de verão, meu paciente viajou para um lugar de neve. E aí ele volta com a pele com uma característica completamente diferente daquela que ele tinha. Se o meu paciente vai viajar, inclusive, é importante que eu dê certas orientações se o clima for diferente, tá? E o clima diferente, gente, não significa viajar para outro país, não, tá? Eu posso estar no sul do Brasil, se o meu paciente vai viajar para o Nordeste, o calor, o mormaço, o sol lá já é diferente, até o vento é diferente, tá? Então tem certos cuidados que o meu paciente tem que ter, até mesmo se dentro do próprio país ele viajar para um outro estado que tenha um clima diferenciado do clima da região onde ele vive, porque a pele demora um pouco para se adaptar, tá? Então eu tenho os fatores aí climáticos como calor, frio, poluição, né, neve, tudo isso aí que vai influenciar nessas características da pele do meu paciente. E por fim, a gente precisa conversar então sobre escala de Fitzpatrick, né? O que é isso? Foi uma escala que foi desenvolvida lá nos anos 70, fora do Brasil, não aqui no nosso país, e que fala sobre características de pele de acordo com o fototipo, de acordo com a cor da pele, né? Então vai do 1 lá até o 5, 6, e aí quanto maior essa escala, né? O 1, então eu tenho uma pele muito clarinha, né? Muito branquinha, geralmente são pessoas que até podem ter o olho claro, uma pele muito sensível, que queima muito fácil. E aí eu vou subindo essa escala, o fototipo 2 ele já é um pouco mais moreno, né? Mas ainda assim pode queimar a pele. O fototipo 3 ali eu tenho meio termo entre uma pele clara e uma pele que já começa a ter uma tonalidade mais escura, ela já começa a ser uma pele mais resistente. É um paciente que ele já não vai ter uma queimadura de pele pelo sol, por exemplo, com tanta facilidade, mas pode acontecer. Já tem que começar a tomar cuidado a partir do 13 ali com a questão dos ácidos, com a questão dos procedimentos agressivos. E aí eu tenho 4, um pouco mais escuro, e o 5 e o 6, que eu tenho aquele fototipo bem escuro, aquela pessoa que tem uma deposição de melanina bem grande, né? E aí por isso eu tenho que ter cuidado principalmente com ácidos, tá? São características que vão mudando de acordo com a quantidade de melanina que o meu paciente tem. O que acontece? A escala de Fitzpatrick, ela funciona muito bem, ou funcionava muito bem lá na Europa. Hoje em dia, né, lembrem-se que é anos 70, hoje em dia a gente está num período aí que até pela questão de migração de muitas pessoas de outros países para esses países europeus, a gente também já não consegue mais delimitar tanto esse Fitzpatrick. Por quê? Porque na Europa a gente tinha pessoas de maioria branca, né? Então a característica da pele era dos fototipos menores, ali 1 e 2. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já tem uma miscigenação muito grande desde sempre, né? A gente tem índio misturado com negro, misturado com branco, com europeu, com todo tipo aí de escalonamento do Fitzpatrick. Então, o brasileiro, essa escala engessada lá do Fitzpatrick, nunca funcionou muito bem pra gente que é brasileiro, tá? Porque a gente sempre era 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, né? Então, sempre ficava ali um pé cá e um outro a colar. Às vezes eu tenho uma pessoa que é branca, eu, por exemplo, eu sou um palmito, se você olhar para mim. Então você olha para mim e pensa, meu Deus, a professora vai para o sol, ela vira uma linguiça, uma salsicha, fica toda vermelhinha. Só que não, eu sou uma pessoa que posso ir ao sol, claro que eu sempre me cuido no sol, mas eu não tenho queimadura de sol, eu não descasco a pele no sol, eu tenho uma pele muito boa para pegar sol. Então eu vou à praia, eu tomo sol, eu fico bronzeada, eu não fico vermelha e eu não descasco. Então, lá para o Fitzpatrick, eu já não existo ali na escala dele, porque eu seria lá um fototipo 4, gente, eu seria uma mulata, né? Acho que não está rolando uma mulata aqui. Então, teve uma modernização dessa escala aí, que tem um questionário onde se fazem perguntas tipo cor do olho, cor do cabelo, como que a pele se comporta no sol, e aí se vê a pontuação, e aí pela pontuação, a gente percebe então que fototipo a pessoa tem, tá? Então houve uma modernização, uma necessidade aí, né, de uma alteração nessa escala do Fitzpatrick e ela foi modernizada então para se adaptar nesse mundo globalizado de hoje, em que a gente já não tem mais pessoas só de fototipo 1, uma determinada área, mesmo na Europa onde a escala foi criada, né? Como eu falei, com a migração,
Hoje, assim como no Brasil, cada vez mais, né, nesses países europeus a gente tem mistura de pessoas negras, de pessoas índias com pessoas brancas, né? Então a gente tem uma miscigenação acontecendo não só aqui na América Latina, como no mundo todo. E com isso a escala precisou ser alterada, né? Vocês vão ver bastante sobre isso, a gente vai ver mais isso também lá no laboratório, e aí vocês vão poder compreender muito mais na prática tudo isso que eu falei, né? E para finalizar, então, se a gente parar aí para analisar tudo que a gente viu aí ao longo dessa aula, né? Como a gente tem peles com características muito diferentes, né? Então, cada pele conta uma história, cada pele é uma pele, por isso que a gente não pode trabalhar com o mesmo protocolo para todo mundo, né? O que eu chamo de protocolo engessado não funciona para a pele aqui no Brasil, não funciona para a pele de ninguém, gente, porque cada pessoa tem uma pele com característica distinta, que vai levar em consideração a cor dessa pele, que vai levar em consideração a genética, vai levar em consideração a região onde essa pessoa vive, os cuidados que ela tem com a pele dela, a idade que ela tem, né? Então vou ter vários fatores ali que vou compor a pele do João, da Maria, do Francisco, da Carolina, né? Então cada pessoa tem uma história para contar na pele dela, então eu vou ter que montar um protocolo diferente para cada uma dessas pessoas, tá? Então por isso que é bem importante aí que vocês compreendam a anatomia dermatológica como um todo, né? Que vocês estudem bastante aí tudo isso que a gente vê ao longo dessas aulas, tá? A disciplina de anatomia dermatológica é extremamente importante para toda a carreira de vocês aí, enquanto vocês estiverem atuando na estética, seja na estética facial ou na estética corporal, tá? Vocês precisam compreender camadas da pele, como elas se compõem, qual é a função de cada camada, que células compõem aquele tecido e para que servem aquelas células. Para que vocês possam desenvolver um raciocínio clínico de saber montar um protocolo, de saber o que o paciente de vocês precisa quando vocês sentarem com ele lá e ele contar o que está incomodando ele, certo? Então não deixem de estudar, de assistir a todas as videoaulas, leiam a apostila que tem um material bem rico lá para vocês, né? Sobre tudo isso que a gente falou ao longo de todas as aulas, façam os exercícios e a gente finaliza então a anatomia dermatológica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da disciplina, aproveitem bastante essas aulas e tudo isso que foi passado e a gente se encontra aí de repente numa próxima aula, tá? Tudo de bom e até mais, gente. Beijo!